Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Checkmate Cash. Hoje abordo aqui com Mara Almeida, ela que tem uma história lindíssima de sucesso, inspiradora, que é o que a gente procura trazer para vocês com muita emoção, com muita vontade de fazer vocês que estão aí do outro lado também crescerem. Mara, queria primeiro te agradecer por topar, bater esse papo aqui com a gente, falar um pouquinho da sua história. Eu acho que histórias como a sua, de fato, ajudam a gente a evoluir, a procurar buscar nossos sonhos. Eu acho que a vida é sobre isso. Muitas das vezes a gente vê que as pessoas se travam com medo de onde às vezes podem chegar, mas porque elas mesmas não acreditam nelas mesmas. Então, hoje eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e deixasse aí essa mensagem para todos que é possível sim, né, Mara? Você está aqui hoje como diretora regional da Original Altos e eu sei da tua trajetória, mas o povo quer saber. Com certeza, né? Eu que agradeço, né, por estar aqui hoje. E eu sempre falo, eu acho que é mais sobre o que fazer, né? O que um propósito nos leva. E eu sou cheia de propósito. Eu acho que, acima de tudo, você tem que ter Deus, um propósito muito claro do que você quer realmente na sua vida e saber agir, saber as ações corretas, buscar, eu acho que sempre está melhorando no dia a dia. Todos nós somos capazes, todo mundo pode ser melhor do que ontem, mas isso só depende da gente. E não é fácil buscar, não é fácil, não, vai ter muito obstáculo, vai ter que ter muita resiliência, vai ter que ter muita disciplina, né? Eu falo, um dia a gente escala uma montanha, no outro dia aparece uma muito maior, né? É verdade. Mas eu acho que o que mais importa é saber que a gente consegue e que todo mundo pode. Verdade. A maioria das pessoas desistem no meio do caminho. E não é porque elas querem desistir, não. Eu acho que é porque a gente vai se deixando levar ali pelo dia a dia, né? E a gente deixa aquilo tudo muito consumir a gente e o propósito vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás, né? Eu costumo dizer, Mara, que não suportam o processo. É um processo que a gente sabe que é um amadurecimento, é tempo. Dá trabalho pra caramba, a gente sabe disso. Dá muito trabalho, E né? às vezes as pessoas querem um imediato. É o que muito acontece, a gente sabe disso. E eu falo muito assim, o meu propósito, ele se iniciou há 15 anos atrás. Então, vamos lá, né? vamos começar 15 com anos atrás. Começa o checkmate. Quem é Mara Almeida? Da onde você vem? Seu primeiro emprego? Constrói a sua história um pouquinho pra gente. Sim, com certeza, né? A Mara, né, que é a Mara Almeida, mas meu nome é Alcimara, mas todo mundo me conhece por Mara, eu acho que é mais fácil de falar, né? Mas a Alcimara mesmo, ela iniciou lá em Brasília há 15 anos atrás, em 2010, né? Eu tinha acabado de sair de uma separação, tinha 2 filhos, um de 8 e outro de 10 anos na época, e eu precisava trabalhar. Formada em letras, né? Fui para Brasília para buscar a oportunidade de ser professora. Queria passar no concurso público, estudar e tal. Eu comecei a fazer um cursinho e saí em busca de emprego. Como eu não tinha experiência na área, né, pedagógica, estava um pouco difícil naquele momento. Mas eu sempre passava na concessionária. Minha mãe sempre fala muito isso, que desde criança eu passava em concessionária e olhava aquela pessoal trabalhando e falava assim, um dia eu vou trabalhar na concessionária. Então eu acho que tem que ter um pouquinho do que a gente quer também. Eu acho que tem que ter aquela coisa que acelera seu coração em tudo que você faz. E eu via aquele pessoal na concessionária, eu via carro e eu sempre falava assim, meu Deus, eu acho esse carro lindo, eu quero ter esse carro. Então assim, eu sempre fui muito levada por isso também. E lá em Brasília eu saí distribuindo meu currículo tanto para as escolas, como também em concessionária, porque como eu tinha um sonho, eu falei assim, vai, né, que eu consiga. E eu me lembro até hoje, eu estava indo embora de um dia desses que eu estava entregando currículo, eu morava em Águas Claras na época, numa kitnet, eu e minha irmã, a gente estava dividindo essa kitnet, tinha deixado os meus filhos com o pai no momento, e eu voltando desse dia que eu estava entregando esse currículo,
teve uma enxurrada de água assim, eu caí numa lama e assim, eu cheguei, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou desistir, eu vou voltar pro interior de Goiás novamente. Estar ruim, de repente se tornou ainda pior, né? E eu falei assim, eu vou desistir, eu acho que eu vou voltar pro interior, vou tentar arrumar alguma coisa lá mesmo, porque não tem condição, eu tô procurando emprego e o treino vem e eu tô aqui. Por que isso tudo tá acontecendo comigo, né? Mas aí é o que a gente fala muito de resiliência. Então saí distribuindo meu currículo, acho que uns 15 dias depois eu fui chamada para trabalhar como orientadora pedagógica em um curso profissionalizante. E eu comecei a trabalhar, porque eu queria naquele momento era trabalhar para me sustentar e sustentar meus filhos também. E comecei a trabalhar ali, eu comecei a vender curso pedagógico. Não tinha nada a ver com a área mesmo que eu era formada, que era professora. Era vendendo curso pedagógico. Eu fui, né, ali, trabalhei 15 dias, chamava SEDASP o nome do curso profissionalizante que eu trabalhei, vendendo esses cursos. E aí eu fui chamada pela Saga na época para trabalhar. Tinha 2 vagas disponíveis para ser vendedora de carros seminovos e também ser vendedora de seguros. Como eu não tinha experiência na área ainda de vendas de carro, eu fiquei meio... Mas eu falei assim, mas eu vou dar um jeito de entrar. E aí foi a hora que eu entrei para vender seguros. Então eu comecei vendendo seguros, né? Eram mais de 12 seguradoras na época e eu nunca tinha trabalhado com isso, nunca nem tinha ouvido falar assim, né? Teoricamente você aprender. E aí eu lembro até hoje que a pessoa que me incentivou lá na época, era o Kennedy, que era o gerente geral, falou assim, olha, mas você vai ficar um mês, eu te dou até 3 meses para você aprender todas as seguradoras e depois eu te libero para vender. Eu falei, não tem problema não, eu vou aceitar o desafio. E eu fui. E no meu primeiro mês, realmente, eu fiquei aprendendo. No segundo mês, eu já estava vendendo. Então, no segundo mês, ele já me soltou. Então, assim, eu já antecipei um pouco do meu processo, que é importante para a gente enquanto profissional. Quando a gente busca algo, a gente tem que antecipar o processo. Então, se você é contratado hoje para fazer algo e o teu orientador te fala assim, olha, dentro de tantos meses você vai estar assim, se antecipa, faz melhor do que o teu orientador te pede. Isso faz um diferencial na tua vida que tu não imagina. Por quê? Porque não é pelo teu orientador, pelo teu líder, é por você. É o quanto você está buscando ali um sonho, né? Uma melhoria de vida. Então, assim, dentro de um mês eu já estava vendendo, daí já veio comissão, e aí eu fiquei ali muito feliz. E aí eu comecei a me interessar pelos carros, porque no seguro você aprende dos carros para você poder fazer o seguro do carro, né? Fiquei começando a me interessar. Eu falei assim, eu ainda vou ser vendedora, eu vou ser vendedora. E minha irmã trabalhava nessa época com joias no shopping. Eu falei assim, mana, tá na hora de você vender carro, não venda mais joia, vem vender carro, porque aqui realmente o ramo é bom, você acaba, né, fazendo muito contato, muito relacionamento, você faz o sonho de muitos clientes e tal. E ela é mesmo, né? Eu falei, E aí eu consegui trazê-la na época para a Saga. Ela veio logo como vendedora, porque ela tinha experiência em vendas, e eu estava no seguro, sendo resiliente ali. E eu olhei que hoje é meu presidente, eu olhei para o meu diretor na época e falei assim para ele, você consegue me dar uma oportunidade em vendas de carro? Porque eu já tenho quase 6 meses que eu estou vendendo seguro, eu estou conseguindo bater a meta que o senhor me pediu, o senhor consegue? Aí ele falou assim, olha, se você bater a meta durante mais 6 meses, que eu vou te deixar pelo menos 1 ano, e você conseguir formar uma pessoa para ficar no seu lugar, eu te libero para vender carro. Você já estava indo muito bem, então, no seguro fazendo tapar seu buraco ali no momento. Isso, fazendo uma média de 40% a 50%, o que é aquilo que eu falei antes, a gente tem que fazer mais do que é pedido, porque não adianta eu pedir uma promoção, um cargo, se eu não estou fazendo nem o que ele está me pedindo, o que está planejado. A gente tem que fazer, né? A gente tem que buscar. E aí eu falei assim, não, eu vou atrás. E isso que ele me ensinou lá atrás, eu trago para minha vida até hoje, que é para você mudar na sua vida profissional, para você ter uma promoção, para você buscar algo diferente, você tem que formar uma pessoa para deixar no seu lugar. Senão você não consegue. A gente não pode ser mesquinho o suficiente de achar que o outro vai tomar o seu lugar. Não, você tem que pensar que a pessoa que está lá, ela vai te substituir para você ir para algo melhor. E que você deixa uma pessoa que vai ser melhor do que você. Eu acho que propósito também vem muito sobre isso, né, Mara? A gente poder, de fato, abençoar quem nos rodeia também. Eu acho que
desse trechinho de história a gente já pôde notar várias coisas importantes. Você suportou bem o processo, você sempre fez vestindo muito bem a camisa da empresa. Sim. E são histórias que se repetem, se a gente parar para analisar, de sucesso. Sim. As pessoas geralmente começam ali com muita batalha, que eu falo que Deus geralmente usa isso Sim. a favor de crescimento. Sim. É a hora que de fato a gente É a hora que mais aprende. mais né? aprende. Mais aprende. Então você foi resiliente na fé também, podemos Sim. dizer assim, no processo, chegou lá dando o seu melhor, e é o que a gente estava falando. Eu acho que fica até um recado aqui para os colaboradores, para quem está assistindo a gente nesse momento, de principalmente, além de entender o processo, entender que tudo tem sua hora e você não está fazendo graça para a Mara, você não está fazendo graça para o grupo original, você está fazendo algo para você, para sua família, né, Mara? Sua família. E é aquilo que a gente falou, existe o processo. Então, eu esperei 1 ano até passar para a venda de carro, porque ele falou assim, daqui 1 ano, se você conseguir, e eu esperei o meu tempo. E eu trabalhei para que esse momento existisse, porque também não adianta ele falar que daqui 1 ano ele vai me passar para venda de carro e eu ficar parada, eu não bater a minha meta, eu não ser a melhor no que eu faço. Então, isso também é muito importante hoje para a gente que é um crescimento profissional. Depois de 1 ano eu fui para a venda de carro, ele me colocou na Volkswagen, onde minha irmã já estava na época, né? E eu lembro até hoje, quando você chega, né, na época eram 100 vendedores, 100 vendedores. É muito... Vendia 600, 700 carros na loja. Né? Então era muita gente e assim, quando você chegava, você virava estagiário de um vendedor que vendia em média 30, 40 carros para você aprender ali naquele momento. E eu fiquei um tempo lá com ele, que era a primeira mesa na época de um gerente que vendia uma média de 30 a 40 carros, tá? E aí eu fiquei sentada lá e o pessoal ficou meio que implicando, por que a Mara tá sentada, ela chegou ontem, tá sentada na frente e tal. E aí ele já me soltou para vender, que ele disse que eu já tava meio desenrolada, eu já podia vender. E aí assim, essa mesa aí só fica aí quem vende acima de 30, 40 carros. Eu falei, tá bom. Falei assim, mas eu tô sentada aqui porque eu tô no meu primeiro mês. Enfim, quando passou essa época do meu treinamento, eles pediram para que eu fosse lá para a mesa do fundo, porque assim, os principais ficavam na mesa da frente, que vendiam mais, e os outros as mesas eram conforme as vendas. Sim. Isso é muito importante, tá certo. Claro. Tem que ser privilegiado quem vende mais, quem entrega mais. Eu não acho isso errado. A mesa, eu acho que eu entendi, a entrada tá ali, dos então clientes, quem chega, já automaticamente vai ser a pessoa. Primeira mesa. É um privilégio a mais dentro de uma concessionária. E tem que ter isso. Sim. Antigamente tinha muito isso, hoje não tem tanto, porque os fluxos são menores. Hoje a gente já trata a venda muito no online, então o cliente ele já vem um cliente agendado pelo vendedor, mas na época muito, né, Mara? Mudou muito, na época não existia isso, né? E eu lembro que aí eu falei, tá bom, aí eu fui para a última mesa, que era a mesa do fundo, só que essa mesa do fundo, ela tinha uma outra entrada, que era justamente a entrada do seminovo. Essa entrada do seminovo, né, então entravam outras pessoas ali para ver comprar seminovo. E aí, o que eu aproveitei? Eu aproveitei que esses clientes que entravam para procurar o seminovo, eu vendia o seminovo também, né? Na época eu não podia vender seminovo, vendedor de zero vendia zero. Hoje a gente vende tudo, a gente é híbrido, né? O vendedor hoje é híbrido. Mas na época eu não era. Então eu passava pro meu colega se ele realmente quisesse um seminovo, mas se ele não quisesse, eu vendia um 0 km para ele. Eu olhava a taxa, eu fazia tudo. E assim, eu fui muito abençoada naquela mesa que me colocaram como a última mesa, porque eu tinha acabado de entrar. Então assim, foi a que mais vendeu no terceiro mês. Vendi, eu acho que foi mais de 35 carros no mês. E aí eu podia escolher a mesa que eu queria sentar. Porque quando a gente vendia, a gente escolhia a mesa da frente que a gente queria sentar. E eu falei assim, Deus, eu tô tão abençoada aqui nessa mesa, por que eu vou mudar? Se o Senhor me abençoou aqui, se o Senhor me deu estratégia e sabedoria para vencer aqui nessa mesa. Então, sim, são coisas que acontecem na vida da gente que às vezes a gente acha que não tem sentido, mas tem muito sentido. Deus, ele coloca certinho as armas e os argumentos que a gente precisa ter, né, pra gente melhorar de vida. Mas a gente tem que agir. Né? Então, assim, eu agia. Eu ficava na porta, eu passava ficha, eu atendia o cliente muito bem. Eu tinha a minha estratégia, cada um tem que ter a sua estratégia. Eu acho que vem muita questão também, Mara, da humildade e falta de orgulho mesmo, enxergar.
Como a gente passa por provações que a gente falou lá atrás e conseguiu tirar o melhor proveito disso, é saber isso no âmbito geral de vida, né? Sim, então, e tanto na vida profissional como na vida pessoal da gente. Então, assim, eu falo muito, assim, eu já tive vários obstáculos que eu passei, passo na minha vida pessoal também e passo na minha vida profissional diariamente. Aí as escolhas que eu faço é o que me leva muito, né? E não sou perfeita hoje, entendeu? Erro, acerto, erro e acerto, erro e acerto. Mas eu tô aqui pra isso, pra errar e pra acertar e pra ajudar também. Eu falo muito isso. Então, assim, se a gente pôr isso na cabeça, o mundo fica um pouco mais leve. E a gente consegue, né, ter uma mente mais aberta, porque eu não absorvo tudo que as pessoas trazem hoje pra mim que seja de negativo. Sim. Ah, Mara, você é uma pessoa super positiva. Não é que eu seja uma pessoa super positiva, não. Mas o que a pessoa traz de negativo pra mim, que seja um problema, que seja uma coisa que eu tenha que evoluir, eu conserto, tento encontrar uma solução naquele momento e absorvo. Se eu puder resolver naquele momento, eu resolvo. Se eu não puder, eu vou resolver na hora que eu posso resolver. Porque se eu trazer aquilo pra mim e descontar, como a gente fala, trazer para as outras pessoas tudo que eu tenho de negativo, o que as pessoas trazem de negativo pra mim, eu não seria a pessoa para orientar outras pessoas a buscarem, né, a se motivarem, estando melhor todo dia, né? Então, basicamente, assim, lá foi isso. Então, assim, a gente conseguiu, assim, fazer uns números muito bons. Então, eu continuei sempre na minha mesma mesa. Isso foi muito interessante. E quando eu saí de lá, que foi para ir para a Ford, eu fiquei quase 4 anos na Volkswagen. Quando eu saí de lá para ir para a Ford, todo mundo queria a minha mesa. Todo mundo queria. Essa mesa tem alguma coisa aí, né? A estratégia aí era boa. Isso é importante, engraçado, né? Pra você ver como que é, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas não têm a capacidade de ver que elas podem fazer a mesma coisa, que tá ali nelas. Falta mesmo até a estratégia, é o buscar, é o agir, que acontece com elas também, né? Enfim, minha mesa ficou, fui pra Ford, que era uma concessionária do lado. A Ford na época não vendia muito. Da Saga também? Da Saga também. Não vendia muito, era do lado. Tive uma boa orientadora na época, que era uma ex-gerente minha, a Suela. Inclusive, ela tá na Saga até hoje. É uma pessoa que eu sempre falo que foi a pessoa que colocou e plantou a sementinha na minha cabeça de que era ser um líder, né? Ela me orientava em vários momentos e falava assim, olha, tô te orientando para você ser uma supervisora, para você ser uma gerente. E a gente precisa disso. A gente precisa, na nossa vida hoje, de pessoas que nos incentivam. Nos incentivem a ser melhor. Vai passar pessoas na sua vida que vão te incentivar a ser melhor e vai passar pessoas na sua vida que vão te derrubar e querer te denegrir, mas aí é você que tem que ver o que reage ali dentro do teu coração. Filtrar o que de fato interessa. E fazer diferente, não adianta. Não vai ser sempre uma maravilha. Você não vai achar essa pessoa para te incentivar. Você vai achar para te incentivar, você vai achar para te derrubar e você vai achar o obstáculo que te leva para frente e o que não te leva também. Sim. Entendeu? Então eu falo que é muito sobre isso. E aí lá na Ford, graças a Deus, a gente teve o lançamento do Ford Ka e tal. Então foram anos muito bons. Eu fiquei acho que 2 anos mais ou menos lá. E realmente lá eu fui a melhor vendedora durante esses 2 anos, né? E aí fui supervisora lá, então assim, consegui me manter lá. E eu falo muito isso, gente, não é você chegar lá, é você se manter. Essa é a parte mais difícil. Porque assim, você vender bem um mês, você entregar 20, 30 carros em um mês, a gente pode, qualquer pessoa pode. Mas você ter uma constância, você ter cliente suficiente, você dar o melhor atendimento, você conseguir ali todo mês entregar o teu máximo ali, é o mais difícil hoje. Aquele cliente que comprou com você há 1, 2 anos atrás, ele retornar para você porque gostou do atendimento. E outra coisa, e ele te indicar para outros clientes também, porque eu acho que o boca a boca ele é mais interessante do que às vezes você contactar um cliente que você nunca te conheceu, não sabe do teu seu profissional, não sabe do teu trabalho, não sabe o que você vai entregar para ele. Então se você, Léo, que já comprou comigo, sabe como que eu te atendo, sabe que eu vou fazer a melhor condição, que eu vou conseguir fazer você realizar um sonho. E assim, eu já realizei muitos sonhos e eu lembro assim de várias histórias. Eu lembro de uma história de uma cliente, depois que eu tô aqui já, que eu ainda vou chegar nessa parte aqui, né, daqui, mas que ela falava que ela passava ali na Fiat e tava o mob erguido com o preço, e ela disse que passava todo dia para ir trabalhar, que ela trabalhava no centro,
E aí ela disse que olhava para aquele imóvel e falava assim, um dia eu vou ter um carro desse. E no dia que ela comprou lá, ela me chamou para falar. Entendeu? Porque foi eu que vendi o carro para ela, eu que, né, eu prospectei ela, falei com ela, e foi na época da pandemia. Isso. Então, assim, é muito importante, assim, você entender que as pessoas, elas têm um sonho, quando elas realizam, que você ajuda elas a realizar o sonho. Eu acho que isso é propósito, é você ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Isso, pra mim, que é propósito. Eu acho, né, que esse é um dos grandes segredos também de uma carreira de sucesso. É você, principalmente, você falou mais uma vez, recapitulando, a questão de você trabalhar com propósito, porque você não está enxergando em primeiro lugar. Sim. A questão de dinheiro, a questão do que você está fazendo, mas como você está movimentando e abençoando a vida da outra pessoa, né? E aí, lá na Ford, né, foi maravilhoso, foi quando o meu atual presidente, na época diretor do grupo, me chamou para vir para São Luís, né? Foi um dia normal, tava ele lá e o outro diretor da época, e falou assim, Mara, você teria coragem de ir para São Luís? Estou com uma loja lá, que é a Jeep, tá precisando de um gestor. Eu falei assim, sim. Você topa mesmo? Eles não acreditaram que eu fosse ter um sim assim tão rápido. Sem nem pensar. Eu não pensei, porque era uma coisa que eu queria tanto já, que eu já estava ali almejando, que eu já estava ali, né, buscando. E quando a oportunidade apareceu, eu não deixei ela passar. Eu não estava pronta. Eu não queria nem saber se eu estava ou não pronta. Eu queria vir e aprender e ser uma gestora, entendeu? Então foi a primeira loja de fato que eu geri sozinha, na verdade, né? Então eu vim em outubro de 2016, na verdade finalzinho de setembro de 2016 para cá, para São Luís, né? Fazer 9 anos, muito tempo, né? Passa rápido. 9 anos vai fazer. Então, assim, mas assim, hoje eu adoro São Luís, né? Assim, é uma cidade que, assim, super acolhedora, que realmente, assim, eu não tenho vontade de ir embora daqui. Foi um divisor de águas também na sua vida, na sua carreira. Com certeza, né? Na minha carreira profissional, em tudo. Meu filho, né, o mais novo, nasceu aqui, né? Meu Tarcisinho, que tem 4 anos. Então, assim, pra mim hoje aqui é como se fosse a minha casa mesmo, e eu me sinto, né, como se eu tivesse nascido aqui. E também pelo fato de ter pessoas que nasceram aqui e que são pessoas que trabalham comigo hoje e que são pessoas que estão crescendo, são pessoas que também estão evoluindo. Isso me torna também como se eu fosse daqui, que eu pudesse ajudar as pessoas daqui também, né? Vim pra cá e a primeira loja foi a Jeep, fiquei 1 ano e meio na Jeep, depois 3 anos e meio, quase 3 anos na Fiat, como gestora da Fiat também, e passamos por época de pandemia, tudo, né? E eu lembro que na época da pandemia a gente trabalhava numa salinha assim, 2, 3 pessoas prospectando, e mesmo nessa época a gente vendia, um exemplo, uma Fiat 40 carros. Sim. Numa época de pandemia, né? Então, assim, o que a vontade não faz, né? Na época da pandemia, eu falava assim, era lockdown e tal. A gente não parava no lockdown, a gente trabalhava de casa, prospectando, falando com o cliente e dando um jeito do cliente não ficar desassistido totalmente, né? Então, assim, foi uma época, assim, que todo mundo realmente se acolheu mais em casa, mas que nós tivemos ali a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, que foi fazer o online. E aí que veio a era digital, veio a era online. Revolucionou. E aí revolucionou, e foi muita coisa que a gente aprendeu com isso. A gente aprendeu a sobreviver e nessa sobrevivência aí a gente, né, evoluiu anos na frente. E é isso. E eu acho que é isso que é muito que é propósito, e eu acho que é isso muito que Deus quer com as pessoas mesmo, que as pessoas evoluam através da dificuldade mesmo, porque elas vão vir de qualquer jeito. É isso que eu falei, o morro tá ali, acabou um, já vem o outro, né? Como a gente vai passar por ele é que faz toda a diferença, né? Na época, com certeza, embora lockdown, embora pandemia, mas vocês tinham meta, vocês tinham que a empresa precisa e a gente precisava ter um salário, né? E a gente precisava pagar as contas da empresa também. Então, assim, era realmente, assim, foi uma época de muita resiliência, né? E aí, logo depois, eu peguei a gerência geral, que foi Fiat, Peugeot, Citroën, da Stellantis, né? E ainda era Grupo Saga. No finalzinho de 2021 para o início de 2022, aí a gente teve aí a aquisição, né, da Original, que hoje é a Automob, na verdade. A Automob adquiriu aí a Saga, aqui em São Luís, todas as lojas, em março de 2022, que foi a transição real mesmo. E aí a gente começou a se adaptar
a nova cultura da outra empresa, que é muito bem parecida com a antiga que a gente já estava, que era da Saga, que é uma empresa maravilhosa também de se trabalhar. Então, assim, fomos, né, passando por esse momento de transição, um momento de transição leve, mas que realmente a gente tem que tentar deixar o mais leve possível, principalmente para o nosso cliente, para o nosso colaborador, a gente enquanto gestor. E nessa época eu já estava aí, né, na gerência geral aí da Stellantis. E aí depois veio a diretoria de marcas, que foi, eu acho que uns 2 meses depois, que a gente... 2 meses depois, foi bem rápido, né? Uns 2 meses depois, e aí fiquei na Stellantis. Depois teve uma época também que eu fiquei com a Renault na minha diretoria, sobre a minha diretoria. E aí até, né, fevereiro desse ano, finalzinho de janeiro, fevereiro desse ano, que foi realmente quando o Heitor teve esse convite para estar indo lá para São Paulo, para gerir as Toyotas lá, que também é do grupo da automóvel, que realmente hoje está precisando, né, o que a gente fala, que é realmente de uma atuação, né, com propósito, uma atuação diferenciada, né? E aí foi quando o Soji falou, e aí, você vai aguentar o trampo agora? Então, como é que foi receber para você esse convite? Eu acho que você não estava nem esperando, foi algo muito do nada, né, Mari? É aquilo que a gente sempre muito fala, que eu te falei, assim, a oportunidade vem. Independentemente se a gente está preparado ou não, a gente precisa ir se preparando aos poucos. Então, assim, é lógico que a gente tem que ir, né, tentando ao máximo buscar conhecimento, pegar outras áreas que saiam um pouquinho da sua, que você atua, para em um momento que a oportunidade vir, você abraçar e não ter medo. Eu sempre falo, eu não tenho medo. Minha mãe sempre falou assim, menina, tu é muito corajosa. Eu pegava aquela Belém Brasília, Belém Brasília, era tanto caminhão naquela Belém Brasília quando eu dirigia lá, mas eu dirigia, um exemplo, de Goiânia a Balsas, que uma época minha mãe morava lá e eu ia de carro. Eu dirigia 24 horas, eu passava aqueles caminhão, tudo. Ela, minha filha, eu nunca vi ninguém ser tão corajoso como você, passar essas carretas, tudo e tal. Então, assim, eu sempre tive muita coragem. Coragem eu sempre tive muito. E eu acho que isso é importante na nossa vida. Porque até quando a oportunidade vem, você tem que ter coragem. Porque se você ficar com medo e ficar começando a pensar, mas e se não der certo? E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Você não vai. Entendeu? Então, assim, eu prefiro errar aprendendo do que não ir, do que não fazer, entendeu? E eu acho que a gente tem que, sim, a gente tem que meter a cara, a gente tem que todo dia tentar ser melhor, todo dia aprender. Ninguém é perfeito, né? E a gente aprende junto. Né? Então, assim, o convite realmente não era uma coisa para agora, eu não imaginava que fosse agora, quem sabe daqui a uns anos, até porque a gente se prepara para isso mesmo, né? Mas eu tô segurando a minha oportunidade com unhas e dentes, estou fazendo o meu melhor, estou me doando o máximo, não sou perfeita, erro às vezes, né? E aprendo todo dia, mas eu acho que o mais importante, assim, na minha jornada hoje, enquanto profissional, é que eu quero que as pessoas tenham a mesma convicção que eu. Eu quero que, eu falo assim, tem várias gestoras mulheres também, que assim como eu estão lá, tem histórias muito bonitas dentro do próprio grupo, histórias de mulheres que começaram como estagiárias e hoje são gerentes gerais, outras que começaram como estagiários e hoje são gerentes de loja. Então, assim, são histórias bonitas de mulheres que realmente buscaram, independentemente da situação, de ter filho ou não, de ter que cuidar da casa, do marido, da família, mas está lá, sabe? É também a provedora do lar. E isso é importante porque eu acho que essa parte onde a gente fala assim que o mercado não é igual para a mulher como é para o homem. Pode ser que não seja diante de alguns olhos, mas dos meus olhos hoje eu acho que a gente tem as mesmas oportunidades, basta a gente buscar. Você acha que foi mais difícil para você comparando homem e mulher, ou você acha que é questão de oportunidade de se lançar? Né? Eu acho assim que na verdade é a questão assim da oportunidade vir e você não ter medo, porque assim as oportunidades elas vão vir, entendeu? Mas talvez a gente por ser um pouco, né, achar que não dá conta, porque a gente dá conta sim, às vezes a gente não agarra ela, entendeu? Mas eu não acho que exista, né, existe preconceito, possa ser que exista, mas não aos olhos de todo mundo, né? Acho que depende, né? Isso que eu falei, pode existir
aos olhos de algumas ou outras pessoas. E isso, o que as outras pessoas, eu sempre falo, que as pessoas quando elas criticam, elas falam uma das outras, é mais sobre ela do que sobre a gente. Concordo. Né? Então assim, se a pessoa chega aqui e fala assim, o Léo é isso e isso, eu vou mais julgar essa pessoa que tá falando pra mim do que a pessoa em si, entendeu? Porque assim, se a pessoa que tá aqui falando de outra pessoa tá falando pra mim uma coisa que não seja positivo dessa pessoa, quem é essa pessoa pra estar falando dele, né? Então eu sempre sou muito realista nesse sentido aí, e existe muito isso, né? Nosso mundo do corporativo de hoje, as pessoas antigamente, elas falavam assim, você precisa trabalhar, porque senão você não vence. Eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser produtivo, sim. A gente tem que fazer diferente, sim. A gente tem que ser disciplinado, sim. Porque se a gente não for disciplinado, a gente não consegue. Tem que ser disciplinado, tem que chegar no horário, tem que fazer a sua entrega máxima. Mas a hora que você estiver com a sua família, você tem que se entregar ao máximo para a sua família também. E isso vai te ajudar. Você tem que ter a base com a sua família, né? Então não adianta a pessoa falar assim, hoje, né, eu vou chegar mais tarde porque eu estou mais cansado, porque ontem foi um dia ruim. Não, hoje eu vou chegar cedo do mesmo jeito que eu cheguei no dia anterior e depois eu vou fazer o meu trabalho, vou ser produtivo ali, vou entregar o meu máximo e quando eu chegar em casa vai ser aquilo na minha mente vai ser tão bom porque eu fui tão produtivo que eu descanso. Por quê? Porque eu tô sendo produtiva. Não fica com peso na consciência, você sabe de fato que você está entregando o seu melhor. Eu acho que isso é o grande diferencial. Eu acho que isso é o diferencial. Então, assim, e eu tenho uma coisa pra mim, eu já até recebi muitas mensagens de algumas gestoras minhas, que elas sempre gostam de me mandar mensagem de manhã, falando justamente sobre a liderança feminina, né? Que a liderança feminina, às vezes, a maneira como você fala não é diferente de muitas, né, de muitas vezes ser grosseiro, ser rude. Então a mulher, às vezes, ela consegue falar um não mais adequado. Ela é mais palpável. Isso, dizer, né? E aí ela consegue trazer mais para si algumas situações. E isso realmente faz a diferença. Isso eu te falo porque eu trabalho com mulher e trabalho com homem. Hoje, no meu corpo de diretoria, né? Só eu mulher, de diretora, só eu mulher, tá? Eu ia falar isso. E mais 4 diretores, né? Que são meus irmãos, meus pares, pessoas que eu adoro, mas são homens, né? Mas então, assim, eu trabalho com eles e tenho as minhas gestoras, tenho também uma gerente geral, que é a Lene também, que é mulher, mas assim, eu vejo a diferença. E realmente, né, às vezes é muito já ali mesmo do masculino mesmo, às vezes ser um pouquinho, né, mais agressivo no tom de voz, no tom de fala. Isso não quer dizer que a pessoa é grosseira, que a pessoa é má, que a pessoa é isso e aquilo, não. É porque é masculino isso mesmo. E a mulher, às vezes, por ela ser, né, o não dela, não é que o não dela não seja... O não dela é firme. É a forma. É firme, entendeu? Então, assim, mas é um não. É um não na hora que precisa ser não. E vai ser um sim na hora que precisa ser sim. E no mundo corporativo é muito assim, porque você precisa tomar decisão. E você tem que ser mais assertivo possível, porque você pode não ser assertivo, né? Você pode errar, mas você não pode errar sempre. É muito rápido. O mercado muda muito rápido. O mercado, ele evolui todo dia. E a gente tem que criar novas ideias, tem que buscar evoluir junto com o mercado. Então você também não pode ficar parado, né? Baseado nisso, Mara, a gente sabe que tem um toque feminino, como você falou aí, tudo isso, mas principalmente baseado em que você acha que a sua gestão já tem sido um sucesso desde os primeiros meses? Eu te falo porque você já conseguiu passar uma meta de carros vendidos, você já está vindo com tudo. O que você acredita que é o seu diferencial em relação à gestora Mara? Aí eu te falo da diretora regional, qual o seu trabalho, o que você espera ao longo do tempo trazer para a Original Autos de diferencial? Então, eu acho que eu já falei bem isso aqui. Eu acho que o diferencial hoje é você ter uma metodologia de trabalho. Mara, como que é essa metodologia? Que é a mesma coisa de método de trabalho. Método de trabalho é você ter um pouquinho mais de disciplina, é você ter um pouquinho mais de você ser... É aquilo que eu falei pra você, eu sou formada em professora, né? Então, assim,
Professor, você ensina, você aprende a ensinar. E o gestor, que aprende a ensinar, ele aprende todos os dias, porque a gente aprende ensinando. E aquilo está na tua memória. O nosso cérebro aqui, ele tem que ser acionado todos os dias, porque senão você não vai melhorar. Você tem que acionar ele, você tem que buscar, você tem que ensinar, você tem que mostrar. E o diferencial da Mara hoje, o propósito dela é formar pessoas, é formar sucessores, que saia da nossa gente as pessoas que vão crescer. E a Automob hoje já tem mais de 5.000 colaboradores. Eu não estou falando aqui em São Luís. Aqui em São Luís nós temos quase 600, está 540 mais ou menos. Mas no total hoje são mais quase 6.000 colaboradores. Então assim, você tem um leque de oportunidade muito grande. Você não precisa se atentar só aqui em São Luís. Se você às vezes quer ir morar num outro estado, se você tem vontade de sair para fora. Então, assim, você tem um leque muito grande de oportunidade. Então, assim, o que eu penso hoje é dar esse leque, é treinar a minha equipe para que ela busque esse leque e para que aquilo saia de dentro deles, a sementinha plantada lá, que todo mundo pode. Eu acho que você está passando o bastão sempre, né, Mara? Aquilo que você recebeu lá atrás, o que a gente vê de maior diferencial em você é ser bênção na vida de fato de quem circula, é você conseguir mostrar para aquele vendedor que ele pode sim virar gestor, que ele pode, basta ele querer. É isso que a gente está conversando até agora. Isso, e uma coisa bem interessante é que na minha época mesmo de diretoria, enquanto gestora, eu formei vários vendedores que hoje são gestores. Devo ter mais ou menos uns 8 que eram vendedores e hoje são gestores no original. E todos passaram por mim, né? E você vê a pessoa crescer e sabe aquela vontade que você tem que a pessoa fique melhor que você? É isso. Eu tenho vontade que eles fiquem melhor, porque assim, eu não preciso, não é que eu sou boa, mas assim, que eles aprendam mais que eu. E eles fazem isso muitas vezes eles sabem de coisa que nem eu sei agora. E então, nesse processo soma, né? Soma. E se você ter braços faz total diferença. Se você não tem braços, é aquilo que a gente falou, se você não tem braços, você não chega em lugar nenhum. Concordo. Não chega. Então tudo é você ter uma equipe que vá junto com você. Você é o comandante do barco, mas a equipe tem que remar junto com você. Se não remar junto com você, não dá certo. Não dá certo. A gente não pode ser bom em tudo, né, Mara? A gente tem que ser humilde o suficiente de entender que você é boa de liderança, mas o fulano lá, ele é bom de repente no comercial, o outro é no administrativo, de organizar mais. Isso, e eu tava até comentando esses dias, assim, eu tava comentando lá com o Matheus, que é do nosso planejamento, eu falando assim pra ele, nunca gostei de planilha. Odeio planilha. Falo isso pra ele, desde criança. Eu nunca fui muito boa de matemática, nunca gostei, mas passava, sempre passei, né? Mas eu passava no esforço, porque a gente tem que passar. É tanto que eu estudei sempre a área de humanas, porque eu nunca quis, né, estudar matemática. Mas eu falando pra ele assim, eu aprendi porque eu precisei aprender pelo meu cargo que eu estou hoje. Mas eu aprendi, eu me esforcei, eu fui atrás. A gente não faz tudo que a gente gosta, mas você fazer o que você gosta faz total diferencial, entendeu? Então assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas e para eu liderar hoje eu tenho que gostar mesmo, porque senão você não consegue liderar. Se você não gostar de pessoas, você não consegue liderar, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem sua personalidade, entendeu? E assim, e o profissional, a entrega, ela tem que vir. E a entrega hoje é mais sobre o que a pessoa pode entregar e você achar o potencial dentro dela do que realmente está lá no planejamento. Porque é muito fácil eu chegar aqui para você e falar assim, olha, Léo, preciso que você me entregue 10 carros, sua meta é essa e pronto, e te deixar. Não te acompanhar, não te ensinar como que você tem que me entregar esses 10 carros e no final do mês você fala assim, nossa, você me entregou só 2, o que aconteceu, Léo? Agora, quando eu estou junto com você, Léo, a sua meta é 10 carros, nós vamos fazer isso e isso aqui, você vai prospectar tantos clientes, no final do dia eu vou vir aqui, vou te ajudar nas avaliações, vou ver quantos clientes você agendou para o sábado, me chame na mesa se você precisar, entendeu? Ah, hoje não deu certo, por que não deu certo? Você quer que eu ligue? Eu já liguei para vários clientes quando eu era gestora, para vários. Eu ficava agendando na Fiat, eu lembro até isso,
Até comentei esses dias com outro gestor meu, eu ficava com os meus vendedores até 8 horas da noite agendando. Eu ligava para o cliente junto com ele, para eu sentir e até para eu entender como que era essa prospecção dele, se realmente... E eu acho que uma coisa que eu falo muito todos os dias para eles é assim, o exemplo é o que faz toda a diferença. Então, se eu chego todo dia, eu não tenho necessidade de estar na empresa todo dia 7h40, 7h50, mas eu chego. Mara, mas por quê? É porque eu acho que o exemplo faz a diferença. Então, assim, se eu quero que o meu colaborador chegue no horário, eu tenho que chegar no horário. Não adianta. Se eu quero que o meu colaborador cumpra o horário dele, eu tenho que dar exemplo para ele. E o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Eu concordo com você. O exemplo arrasta. Não adianta eu querer do outro aquilo que eu não faço. Né? Muito fácil para mim cobrar do outro o que eu não faço, o que eu não entrego, né? É diferente de ser chefe. Então, parece clichê, mas de fato é o que faz toda a diferença você acompanhar. E hoje está muito isso, né? Hoje as pessoas, elas estão muito, né? Antigamente existia muito aquele chefe que batia na mesa, aquele chefe que queria porque queria que você fizesse a meta, e aquele chefe... Hoje, eu acho que o nosso comportamento enquanto líder mudou muito também, né? É uma geração totalmente diferente de hoje, né? E quando essa geração é diferente, então tudo muda. A liderança muda, o colaborador muda, o atendimento. Quem é a pessoa mais importante hoje no meu mundo, que eu vou falar para você, qual que é a pessoa mais importante hoje no meu mundo corporativo que eu vivo? É o cliente. Ele é a pessoa mais importante para mim hoje. Então, o que eu faço para fazer o bem para o meu cliente, que é a pessoa mais importante? Porque é através dele que começa tudo. Ele é o pilarzinho e depois eu desdobro, né? Mas ele é o pilarzinho, então ele sustenta várias famílias, ele sustenta a minha família, ele sustenta a família do meu colaborador. Então eu tenho que treinar o meu colaborador, o meu gestor, para que esse atendimento chegue na ponta com excelência, para que ele entenda que aquilo ali é o sonho de muitos clientes, que é o trabalho de muitos clientes, né? Então, assim, a partir do momento que ele entende isso, você dá uma experiência diferente para o seu cliente, é o que faz total falta. Uma das coisas da gestão da Mara que eu sempre falo que isso é muito importante, que eu venho buscando e que eu venho falando e que eu venho atuando todo dia, é a experiência que a gente traz dentro das nossas lojas para o cliente. Verdade, isso é um diferencial. Mas não é fácil, porque são muitas lojas. Hoje, né, eu tomo conta de 16 lojas, então assim, eu não consigo atuar em todas elas, mas assim, eu tento passar ao máximo isso para o meu corpo de líderes, para que eles tentem passar isso para os colaboradores, porque assim, a gente tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle. Mas se eu treinar, se eu falar, é igual o cafezinho da manhã que a gente toma todo dia, se a gente fizer o básico bem feito, as coisas acontecem. E se a gente pôr uma pitada de criatividade, aí tudo muda. Verdade. Porque o mercado tá aí, produto tem para todo lado, né? Concessionária tem para todos os lados. Qual que é o diferencial da Original hoje dentro de São Luís? É a experiência que eu vou dar para o meu cliente de ser um cliente da Original. Quais os benefícios que o meu cliente vai ter de ser um cliente da Original? Ele vai ter uma experiência diferenciada dentro das nossas lojas. Ele vai ter uma manutenção melhor no carro dele, porque a gente vai fazer com que isso aconteça. Eu vou avisar quando precisar que isso aconteça. E eu quero que ele se sinta seguro para estar nas nossas lojas. Quero que ele tenha vontade de estar na minha loja. Não é porque muitas vezes a gente fala assim no pós-venda, um exemplo. Sim. Nenhum cliente quer ir para os pós-venda porque ele acha que quando ele vai para pós-venda é problema que deu no carro. Eu comprei um carro zero e nunca vai dar problema. Eu falo... Acontece. Não, e eu falo para o meu cliente, gente, você imagina uma máquina, pode ser a melhor do mundo, uma máquina, mas é uma máquina. Se nós, seres humanos, que fomos feitos aqui, né, de carne e osso, a gente vive cheio de problemas. A gente tem que ir no médico por isso e por aquilo. Imagina uma máquina que foi feita por nós. Não tem como, entendeu? Não tem como. Vai dar problema sim, pode ser que nunca dê, pode ser que dê pode ser que um carro dê e o outro não dê. Acontece. O que vai fazer a diferença é como a concessionária que você comprou o seu carro vai te ajudar a resolver isso. Isso vai fazer total diferença. Olha, e isso daí eu posso falar pautado em inúmeros cases. Você sabe que hoje eu estou sempre com vocês por dentro. Sim. E muitos amigos que vêm através de mim, a gente
querendo ou não, acaba recebendo alguns contatos para a gente ajudar no pós-venda e tal. E de fato, essa experiência, Mara, que vocês têm buscado com o cliente, ela tem sido cada vez mais relevante, porque hoje a gente pode falar e eles se sentem em casa. Léo, você pode me ajudar a fazer tal coisa? Eles se sentem mais abertos a chegar mais fácil para ser resolvido o problema. Falar que não tem, às vezes, como a gente está falando, é questão da máquina, é questão da montadora, é questão alguma coisa aconteceu. Como vocês estão resolvendo, e 100% dos cases que eu falo para vocês foram muito bem resolvidos. A gente tem ansiedade que é normal, que nos toma ali no primeiro momento em relação a, será que a concessionária vai me ajudar? Poxa, meu carro tá novo e aconteceu. Tem a frustração também. Sim. Acontece, né? Compreensível. É normal. Do ser humano. Porém, 100% dos cases que eu te falo que eu chancelo com o meu carimbo, foram atendidos, clientes felizes, satisfeitos. E eu acho que o mais importante é isso, é a leveza no processo de fazer simplesmente acontecer. Sim. E isso tem acontecido muito bonito dentro do original, sabe? E a gente tem tentado trazer isso ao máximo, né? E assim, é igual eu tô falando pra você, muitas vezes a gente não tem um controle, mas é lógico que a gente sempre quer dar o melhor. Não tem como, a gente sempre quer dar o melhor e assim, eu tento passar pro nosso corpo de liderança para que seja cada vez melhor, para que a experiência do cliente seja cada vez melhor. E eu acho que isso é o que vai fazer o diferencial. Isso é o que faz o diferencial hoje em todo, né? Eu não estou falando só no mundo de concessionário, é em qualquer lugar que você, né, comercialize qualquer coisa, mesmo que seja um cafezinho, que seja, né, uma balinha. A diferença do atendimento da pessoa que te entrega é total. Concordo. É total. Isso é o que muda. Faz ela voltar, porque a gente está conversando desde E eu acho que é muito importante, assim, às vezes eu vou em algumas lojas, entendeu? E eu fico me pensando, meu Deus, se eu fosse dona dessa loja. Você entende? E aí é isso que eu não quero nas minhas lojas hoje, né? Na que eu atuo hoje. Porque assim é muito ruim, às vezes o dono não sabe. Às vezes nós, como empresários, não tá sabendo o que está acontecendo lá dentro. A gente não sabe, muitas vezes a gente não tem controle de tudo, entendeu? Então assim, por isso que eu faço isso, eu rodo às vezes, eu procuro ver outros atendimentos, até para me entender. E assim, entro em outras concessionárias de outros grupos para me entender como está o atendimento, para me ver realmente. Faço isso fora de São Luís também, quando eu viajo. Você fala assim, quando você viaja, você vai para concessionária, Mara? Eu vou para concessionária, eu vou. Faz papel de cliente oculto ali para ver o que tá Olha, você acredita que eu fui para concessionária, eu viajei uma vez para a China e eu tava olhando as concessionárias lá, eu entrei dentro da concessionária da China, entendeu? Então assim, são coisas que a gente fala assim que desculpa, não é China, gente, que eu não fui na China ainda, é no Chile, desculpa, no Chile. Em breve. Em breve eu vou na China, é um sonho, é um sonho. No Chile, e eu tava dentro da concessionária, entendeu? Olhando os carros, e até porque a China hoje, ela atua como, né, lá tem praticamente todas as montadoras virando referência no mercado. E ela atua com todas, lá existe uma questão fiscal que ela pode, entendeu? Então assim, todo carro entra lá dentro do Chile, então assim, lá tem praticamente todas as marcas lá, né? E trazendo um pouco também de China, disso tudo e tal, eu queria você aproveitar para falar para o público que nos assiste, para dar um temperamento aqui um pouquinho mais tranquilo do que está vindo por aí. Eu sei que você está fazendo um esforço bem grande para a gente crescer em relação a marcas aqui dentro de São Luís. Sim. Eu queria que você soltasse um pouquinho disso. Só um spoilerzinho, lógico, né? Mas assim, a gente está aí inaugurando uma nova loja, a loja ela já está pronta. Na próxima semana a gente deve fazer essa inauguração, deve ser agora em julho, creio que até o meio de julho sim, tá? A gente vai fazer aí, a gente vai fazer a inauguração da GAC, fica ali do lado da Chevrolet, né? Onde era a antiga Kia. Sim. Tá? Aqui agora nós colocamos ela ali perto do Shopping da Ilha, onde a gente tem uma loja da Chevrolet também. Então assim, é uma loja que realmente ela é mais atuante nos elétricos, ela tem a carro a combustão também, mas ela é mais atuante nos elétricos também. Então assim, lógico que eu já faço o convite para vocês estarem conhecendo nossa loja, claro, vai ser muito, né? É outra marca que a gente está trazendo aqui para São Luís, porque a gente sempre gosta de trazer assim, coisas novas também para cá, né? Então assim, falou em carro, falou em marca, em design, pode pensar que a Original ela já está na frente ali para trazer para cá, para sempre, porque a gente sabe que o Ludovicense ele gosta disso também, né? Não é só o brasileiro não, aqui também a gente tem uma atuação muito grande.
Outra marca também que a gente vai trazer, que é uma marca chinesa também, que está agora junto com a Stellantis, que é a Lip Motors. Na hora que eu falo Lip Motors, todo mundo acha que é de motos. Não é, gente. São carros elétricos também, que é uma marca chinesa que a Stellantis agora está trazendo ela para o Brasil. Nós vamos abrir ali do lado da Chevrolet aqui na Holandeses, tá? Eu creio que até outubro a loja está pronta, novinha, perfeita. E é claro que vai ter inauguração para vocês conhecerem, vai ser maravilhoso, né? Eu acho que é importante citar, Mara, só te interrompendo rapidinho. Sim. Lá atrás, quando o Sold veio receber, o Sold é o presidente, gente, lá da Original, através da Automóvel. Sim. Ele veio receber do Dell uma plaquinha pelo bom trabalho que estava acontecendo na BYD. Sim. E o Dell virou a referência, o que mais vendia, está vendendo mais que Fiat hoje no BYD. Sim, né? Vende mais de 100 carros. Então, eu entrevistando o Sold, eu conversei com ele sobre isso e pude notar a importância da cabeça deles antes de trazer qualquer marca para cá, para o cenário. Não é simplesmente vou trazer porque acho bonitinho. Não. Tá aí, ó, a BYD, ela é um case que foi estudado lá atrás por eles, de sucesso. Assim como vai ser a Lip Motors agora, assim como vai ser a GAC, são marcas que de fato vocês vão poder contar com bons produtos, bons atendimentos, porque a Original não traz nada para o mercado que não seja antes contestado, que não seja antes que a gente validado, não acredite. A gente sempre acredita muito, e assim, a gente não abre só aqui em São Luís, a gente abre em São Paulo também. Inclusive da GAC, as lojas já estão abertas lá em São Paulo, a gente tem 3 pontos lá em São Paulo. Então isso é muito importante, a gente já está abrindo também o nosso segundo ponto da BYD aqui, né, do lado da Volvo. Vai ser lindo, inclusive. Vai ser lindo. A gente está abrindo o segundo ponto da Yamaha, lá ali perto do Pátio Norte, ali no Maiobão. Então, assim, é uma loja também que está ficando linda. Agora, a gente, na primeira semana de julho, já vai ter a inauguração da loja também. Então, assim, a Original está trazendo realmente o que a gente tem de melhor para o nosso cliente aqui de São Luís. E, é claro, o cliente pensou em comprar um carro, ou uma moto, ou um seminovo, não tem como não procurar a Original, porque realmente a gente entrega uma experiência muito boa para ele, né? A gente tem banco próprio, né? Se eu falo, gente, né? Hoje para você ter um grupo que tem um banco próprio é muito difícil. A gente tem banco próprio onde a gente financia o carro do cliente. E assim, eu vou ser muito mais além para você. Eu quero criar uma experiência totalmente diferente do cliente. Eu quero criar uma experiência que daqui a um tempo, eu não estou falando que vai ser agora, pode ser que seja daqui 2 anos, 3. O cliente, ele chega dentro da nossa concessionária e ele vá para tomar um café, que ele vá para almoçar, que ele vá para tirar um empréstimo se ele precisar, porque a gente vai ter banco lá dentro da concessionária, entendeu? Então, assim, a gente vai poder financiar uma casa. Hoje a gente já faz isso através do consórcio, mas eu quero que a gente faça isso através de um banco para ele. A gente financia uma casa, a gente financia um carro, que a gente financia um material de construção para ele da casa. Então, assim, eu quero que dentro da nossa concessionária a gente entregue tudo para ele. É uma experiência 360 em todas as áreas do cliente. Do cliente. Muito e eu legal, quero fazer muito que isso, legal. né? Eu quero. E eu sei que daqui a uns anos a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso, como né? É propósito. É propósito. Eu acho que vale aqui também só ressaltar a importância da Original nos pequenos cuidados. Eu tô falando assim, Mara, porque hoje a gente está conhecendo a sua história e a gente vê o carinho deles desde a saga até aqui. Sim. Em saber te posicionar, em saber a hora de crescer, no plano de carreira que a gente sabe que é bem forte dentro da empresa. Sim. Então, assim, se eles têm esse cuidado, esse carinho com os deles, não é por menos que hoje é um grupo tão forte, com uma casa que quer gerar uma experiência, que quer trazer uma marca que faça sentido para você. Eu acho que carinho e experiência estão nos mínimos detalhes. Do tratamento interno até o externo, que às vezes para o cliente é só o sorriso, quer me vender. E não, a gente está aqui comprovando com seu case que internamente isso acontece de uma forma muito orgânica e natural. E o que você falou é muito interessante, porque assim, eu falei para você que o nosso principal, a primeira pessoa do nosso funil é o nosso cliente, né? E o nosso colaborador é o nosso principal cliente. Por que ele é pra gente que é do corpo de liderança? Porque eu preciso que ele esteja bem, eu preciso que ele esteja bem cuidado para ele dar um bom atendimento. Verdade. Então ele é meu primeiro cliente. Hoje eu, como líder e o meu corpo de liderança, o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador. Ele
é onde a gente vai realmente treinar, a gente vai capacitar, a gente vai orientar, vai vender as ideias para que eles consigam transmitir isso para o nosso cliente, senão eles não conseguem. Não adianta ele atender sem propósito, emburrado. Com certeza. Enfim, eu acho que tem que ser do interno para o externo, porque a ponta não entrega se ela não estiver satisfeita, né, Mara? Sim, é o nosso principal cliente. Eu queria que você deixasse um recado olhando para aquela câmera ali, para esses quase 600 colaboradores que estão aí na luta, que você sabe que cada um é muito capaz o suficiente. Se estão no original, tem um processo rigorosíssimo que o RH faz. Queria que você deixasse um recado para eles e o que ele pode... A gente já sabe o que pode esperar da Mara, mas eu quero um recado para o futuro, para a gente ver isso lá na frente e falar, olha aí, aconteceu, sabe? Claro, né? Então, assim, eu queria falar assim que realmente vocês continuem acreditando no potencial de vocês, que realmente as entregas de vocês fazem total diferença, o propósito de vocês do dia a dia fazem total diferença e realmente começando ali no nosso dia a dia, que a gente está sempre junto. Eu hoje sou a capitã do barco, mas eu remo junto com vocês todos os dias e vou estar remando daqui para frente todos os dias também. E é claro que a nossa história está só começando. Tem muita coisa boa por aí. Se hoje a gente é quase 600 colaboradores, daqui a 2, 3 anos a gente vai ser mais de 1000. Escuta o que eu tô falando para vocês. Acreditem no potencial de vocês, porque vocês sabem que realmente a Original e eu cuida de vocês. Que massa, cara. Mara, parabéns. Eu acho que você merece muito estar aqui, de verdade. Sempre te falei isso. Eu te acho uma mulher fantástica, de garra, firme quando precisa ser, de propósito. E principalmente uma mulher de fé, de Deus. Eu acompanho os seus propósitos, os seus stories, eu vejo tanto que você busca assim, isso. Eu busco muito, as minhas respostas, elas vêm todas de Deus. Eu sempre falo muito isso e sempre que eu quero uma resposta, que é uma decisão um pouco mais difícil, que é uma decisão às vezes que eu tô assim na dúvida, eu não tomo ela antes de eu não ter a resposta do meu Deus. Que eu sei que Ele me responde corretamente, porque Ele bate aqui no coração e eu sinto. Amém. Eu acho que é sobre isso. Se todos nós entendêssemos que realmente o capitão do nosso barco é Ele, as coisas se tornariam mais fáceis. Com certeza. E a gente sabe que a Bíblia já fala, o fardo com Ele é muito mais leve, se a gente tiver fé e souber suportar. Isso mesmo. Viu, Mara? Então, fica aqui o meu agradecimento, fica também aqui a minha gratidão por vocês também acreditarem no nosso trabalho, na Remídia, da estar junto com a gente aí, com a gente há um todos, tempo. Né? E realmente vem fazendo um trabalho diferenciado. Muito obrigado por tudo. E a gente está crescendo junto, né? Verdade, Mara. Né? Quem era o Léo quando começou e quem é o Léo hoje, né? O Léo era um veículo de comunicação muito conhecido e tal, mas graças à Original nos tornamos agência, nos tornamos produtor audiovisual por uma demanda do mercado que aconteceu. E a minha gratidão é imensa, sempre vai ser, nunca deixo de externar isso todas as vezes que eu posso, sabe, Mara? E deixar aqui muito claro, você pode continuar contando comigo para o que der e vier, que eu vou estar contigo nesse barco e no sol, não. Igual Titanic, a gente vai lá, tá juntinho. Ah, com certeza, viu? Tá. Titanic não, porque Titanic não afundou. Não. O nosso não, né, nosso Mara? não. Mara, muito obrigado. Obrigada a você, Deus abençoe. Viu, Léo? Amém. E, gente, acompanhe aí os próximos episódios. A gente está dando um tempo, fazendo checkmate um pouquinho mais espaçado, mas são conteúdos assim que eu quero trazer para vocês. Conteúdos que realmente façam a diferença na sua vida, que você olhe e fala, poxa, se ela conseguiu, eu tenho certeza que eu também consigo. Com certeza. Eu acho que é sobre isso, sobre propósito. Não adianta a gente fazer por fazer, né, Mara? Em tudo na vida. Tudo, né? Não é só na vida profissional, não. É na vida pessoal, profissional, enquanto casa. Tudo. A gente tem que fazer com propósito, a gente tem que ter um motivo maior, a gente tem que cada dia fazer melhor. E é o que eu falo sempre também, gente. A gente tem que buscar ser 1% melhor todos os dias. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas para ser não era trabalho, né? Não era trabalho. Só que o trabalho, quando você faz o que você gosta,
ele é melhor. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Não que seja 100% melhor, sempre vai ter a besteirinha ali, mas ele o processo de você saber que tá fazendo o que gosta, isso dali é uma bobeira. Né? Isso faz o coração da gente acelerar. E eu trabalho no que faz o meu coração acelerar. Olha só, é isso que vocês têm dentro do original. Gente, eu queria aqui mais uma vez agradecer a vocês que nos assistem. Quiser mandar pergunta aqui para a Mara embaixo, esse vídeo vai ficar aí. Quiser tomar um café em qualquer original, aqui são 16 lojas. 16 lojas. Estão convidadas, com certeza. Eu convido vocês, a partir desse momento, a curtir o nosso vídeo, a se inscrever, a seguir a Original São Luís. A Original São Luís. Original São Luís. Isso. Quiser acompanhar um pouco da vida, que seu perfil é aberto, né, Mara? O meu perfil é aberto, é @rmaras. rmaras, Então, eu acho que para você que é mulher e às vezes a gente precisa se modelar em alguém, não é porque hoje ela está como diretora, ela sabe de quanto eu sempre gostei do trabalho dela e admiro, mas eu acho que vocês têm uma mulher de referência aqui para seguir, para acompanhar o cotidiano e ver que são pitadas do dia a dia, que a Mara coloca uma mensagem de fé, da vida fitness dela, que até eu às vezes falo, poxa, se a Mara com esse tanto de a fazer, tira um tempinho pra isso. E não foi fácil, viu? Mas tem que ter muita disciplina, né? Imagino. E é isso, pessoal. Fica o nosso convite e até o próximo Checkmate. Tchau, Obrigada, tchau, tchau.